Nessa aula eu vou mostrar para vocês o assistente de configuração do pfSense, Wizard. Após a instalação do pfSense e a configuração das interfaces de rede, nós vamos acessar o pfSense pelo navegador e fazer a sua configuração inicial, utilizando o Wizard do pfSense. Para acessar o pfSense, nós vamos utilizar uma máquina virtual com Windows 10, que já está criada aqui. E a interface de rede dela vai estar como rede interna, e o nome dessa rede interna vai ser LAN, que é o mesmo nome da nossa rede interna do pfSense aqui na interface de rede 2, LAN. Ok? Tá. A LAN do nosso pfSense ela está utilizando o IP 192.168.1.1. Tá, vamos à nossa máquina virtual com o Windows 10 aqui. Vamos abrir o navegador. Vocês podem utilizar qualquer navegador para configurar o pfSense, certo? Eu recomendo utilizar ou o Chrome ou o Firefox. Vamos acessar o pfSense aqui. 92.168.1.1. Tá, vamos digitar. Está pedindo o usuário e senha para acessar o pfSense. O usuário vai ser admin e a senha padrão que vem configurada após a instalação é pfSense. Aqui ele fala que este assistente, o Wizard, ele fornece orientação através da configuração inicial do pfSense. O assistente pode ser interrompido a qualquer momento, clicando na imagem do logotipo na parte superior da tela. Se vocês quiserem sair dessa tela de configuração do pfSense, vocês podem clicar aqui no logotipo dele, que vão acessar o pfSense normalmente. Vamos avançar. Essa tela aqui é oferecido um suporte da NetGate, é um suporte pago, né? Nessa tela, vamos configurar algumas informações gerais do pfSense. O hostname aqui vai ser o nome do pfSense, que vai utilizar na rede, vou deixar pfSense mesmo. O domínio, vocês podem informar o nome do domínio de vocês da rede. Ok? Tá, aí ele fala aqui que o comportamento padrão do DNS Resolver vai ignorar os servidores de DNS configurados manualmente para consulta de clientes e consultará o servidor de DNS raiz diretamente, no caso o próprio pfSense. Para usar os servidores de DNS configurados manualmente aqui abaixo, vocês vão ter que acessar posteriormente a aba Services e DNS Resolver. No caso vai ser aqui, Service DNS Resolver, e ativar a opção de DNS Query Forwarding depois de concluir esse assistente. Tá? Mas vamos configurar aqui. O nosso servidor primário de DNS vai ser o 8.8.8. O nosso servidor secundário de DNS vai ser o 8.8.4.4. Esses aí são os DNS do Google, né? Tá, aqui nessa opção, se estiver habilitado, o pfSense vai verificar primeiro o servidor de DNS fornecidos na interface WAN, se ela estiver configurado como DHCP ou como PPoE. Ou seja, o pfSense vai primeiro consultar os DNS da interface WAN e depois os outros servidores DNS. Tá, nessa tela nós vamos configurar o servidor de hora do pfSense. Esse Time Server Hostname vocês podem deixar como padrão ou podem informar outro servidor NTP qualquer. Por exemplo, o servidor brasileiro, que é o a.ntp.br. Na time zone,
vocês devem informar o fuso horário de vocês. No meu caso, vai ser América Boa Vista. É o fuso horário do meu estado aqui, Roraima. Vamos avançar. Tá. Nessa tela nós vamos configurar a interface WAN do pfSense. Nós podemos selecionar o tipo de configuração de interface, certo? Que tem a opção aqui estático, DHCP, PPoE e PPTP. Vou deixar a opção de DHCP habilitada aqui. Tem uma coisa aqui que é muito importante. Essas duas últimas opções aqui. Essa primeira opção, ela vai bloquear as redes privadas de entrarem via interface WAN. Ou seja, quando configurada, esta opção bloqueia o tráfego de endereços IPs reservados para redes privadas, de acordo com a RFC 1918. Por exemplo, os IPs 10/8, os IPs 172.16/12 e os IPs 192.68/16, bem como os endereços de loopback. Essa opção, geralmente ela deve ser ativada, a menos que a rede WAN esteja em um espaço de endereço privado, ou seja, que a sua interface WAN esteja pegando um endereço de IP de rede local também. No princípio, nós vamos deixar essa opção ativada. Tá, essa segunda opção, ela bloqueia as redes roteadas, não internet, de entrar via WAN. Quando configurada essa opção, ela vai bloquear os tráfegos de IP reservados, mas não os IPs de RFC 1918, ou ainda não atribuídos pela IANA. Os IPs de bugons são prefixos que nunca devem aparecer na tabela de roteamento da internet e, obviamente, não devem aparecer como endereço de origem para qualquer pacote recebido. Então, assim, eu recomendo que vocês deixem habilitada essa opção aqui também. Vamos avançar. Tá, nessa tela, nós vamos configurar a interface LAN do pfSense. No caso, se vocês quiserem alterar o IP da interface LAN do pfSense, vocês podem alterar aqui pela Wizard ou até no próprio console aqui do pfSense, utilizando a opção 2. Certo? Vamos deixar esse IP mesmo e essa máscara. Tá, nessa tela, a senha do administrador será definida. Essa senha, no caso, ela é utilizada para acessar a interface web do pfSense e também os serviços de SSH, se estiver habilitado. Tá, se a gente deixar essa senha, esse espaço aí no caso em branco, vai permanecer a senha padrão do pfSense, que é a senha pfSense mesmo. Tá, vamos clicar em Reload para recarregar o pfSense. Tá, parabéns, o pfSense agora está configurado, né? Aí essa primeira opção aqui é uma oferta de suporte da NetGate novamente. E nessa segunda opção a gente vai continuar para o Web Configurator do pfSense. Tá. Para continuar, deve ser aceito os termos do pfSense, onde não é permitida a sua distribuição de forma comercial. Vamos aceitar. Eu vou habilitar isso aqui da NetGate. Tá, se por acaso vocês saírem da Wizard do pfSense, né, e vocês quiserem abrir novamente para fazer a configuração, basta vocês virem aqui em System e Setup Wizard, que vai abrir aquela mesma tela e vocês podem fazer a configuração.
Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.